Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje e da semana que vem, nós estaremos falando sobre cidades inteligentes, né? As cidades inteligentes, elas vêm para implantar algumas situações dentro das cidades, dos grandes centros urbanos, que possam viabilizar economicamente, sustentavelmente e socialmente para toda a população, todas as situações que envolvem aí todos os âmbitos de circulação, do tráfico de pessoas, do tráfico de veículos e também a questão da saúde pública. Então, o que são essas cidades inteligentes ou as smart cities, né? São cidades que fazem uso da tecnologia para que se tenha uma melhor eficiência na dinâmica, né? no seu desenvolvimento, na sua rotina, mantendo um bom desenvolvimento econômico e também a melhor qualidade de vida para a população, na questão de saúde mesmo. As cidades, elas têm a característica de serem automatizadas e sustentáveis. Então a gente vai ver alguns exemplos, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de cidades inteligentes, alguns projetos também de cidades inteligentes que se tem aí no Brasil e no mundo. Quais são as prioridades para o desenvolvimento de uma cidade inteligente? A gente tem algumas áreas que eles vão priorizar para se implantar uma cidade chamada cidade inteligente. É a questão econômica, a questão da mobilidade de pessoas, as próprias pessoas na questão social, a governança para ter um governo mais transparente que mostre para a população quais são os gastos, a questão do meio ambiente, uma sustentabilidade e melhor qualidade de vida, sem dúvida, e vocês vão entender o porquê. Essas áreas, elas vão proporcionar um ajuste, né, dessas cidades atuais em ambientes que são melhores, são ambientes mais saudáveis, mais produtivos, inclusive. As pessoas, elas vão ter melhor qualidade de vida justamente porque é uma cidade que funciona. Então, essas cidades, elas usam tecnologias a favor, em prol da população, para que melhore mesmo o dia a dia. Além da questão da sustentabilidade, porque é uma cidade que ela vai se tornando cada vez mais limpa e com menos poluentes, tem também alguns parâmetros que faz com que reduza os gastos públicos, né? Porque a questão econômica na implantação de uma cidade inteligente tem um alto custo, claro, para se implantar, porém depois vê que a cidade gasta muito menos se ela fosse uma cidade muito poluidora, se ela fosse uma cidade com muito mais carros, com muito mais problemas que a gente vê no dia a dia nos grandes centros urbanos. E também tem a questão de que o governo reduz os gastos e aí tem uma melhor transparência, mostra-se para a população exatamente onde foi aplicado o dinheiro de entrada aí na questão dos impostos, vamos assim dizer. Então, olha um exemplo de uma cidade inteligente lá na Coreia do Sul. Essa cidade, Songdo, ela foi construída ao lado do aeroporto, né? Então, ela já tem uma questão de ser bem próxima aí da chegada e de saída de pessoas. Então, a gente vê que ela é uma cidade bem planejadinha, bem estruturadinha, e a gente vai ver algumas situações que faz com que essa cidade seja uma cidade inteligente. Eles reprogramam os semáforos de forma automática. Então, dependendo do fluxo de carros, do fluxo de veículos, esses semáforos eles vão entendendo o fluxo e eles vão abrindo ou fechando. A densidade do trânsito ela é controlada por sensores que ficam no subterrâneo. E aí vai sabendo a questão de horários de pico, de horários de menor tráfego também. E a coleta de lixo é uma coleta pneumática, então não se tem os caminhões de lixo passando, coletando lixo, não tem aquele acúmulo de lixo. O lixo ele é lançado aqui, ó, nesses latões, e ele é aspirado por essa câmara subterrânea e chega no seu destino final. Então a gente vê que são mecanismos interessantes, são só exemplos, é claro que existem muitas outras aplicações nessa cidade, a gente vai ver outras cidades também, que são cidades bem conhecidas por serem cidades inteligentes. Outro exemplo é Barcelona, que fica na Espanha. A gente tem uma cidade muito bem projetada, muito bem planejada, e ela agora é uma cidade inteligente também. Olha só, a gente vê a preservação de um verde, né, numa área que é totalmente urbanizada. Então tem essa preocupação de ter essas árvores que também a gente pode ver que são plantadas, né, simetricamente, com uma distância.
Nessa cidade, são várias escotilhas que ficam espalhadas, elas recolhem o lixo de hora em hora, 7 dias na semana. Então, todas as horas, todos os dias do ano, a gente tem essa coleta de lixo acontecendo dentro desses latões e que são conectados a um sistema de tubulação também, que aspiram esse lixo. E lá no final dessa destinação do lixo, onde chega esse lixo aspirado por toda a cidade, o que acontece? Tem a triagem. Então, os que podem ser recicláveis vão para a reciclagem, os que podem se tornar compostagem vão também para a compostagem. E o restante que não tem mesmo, aí eles vão ser enterrados e vão para o seu devido fim de aterro sanitário. Então, a gente não tem caminhões de lixo circulando pela cidade. Então, o lixo, o cidadão coloca lá nesses latões e ele rapidamente é aspirado e vai para o final. Sem contar que tem algumas escotilhas que elas já são próprias para receber esse lixo reciclável. Por exemplo, uma garrafa PET. E aí já fica mais fácil a triagem lá no destino final. Outra cidade inteligente é a cidade de Copenhague, que fica na Dinamarca. Ela é uma cidade bem citada aí também com relação à sua estrutura, ao seu planejamento e também à sua questão de qualidade de vida para a sua população, por ser uma smart city, uma cidade inteligente. Nessa cidade, há um aumento de ciclovias, tem estacionamento para essas bicicletas, tem vários pontos de aluguel e devolução dessas bicicletas. Os transportes públicos, como os trens, ônibus e metrô, eles têm a capacidade de transportar essas bicicletas. Isso faz com que mais de 55% da população vá trabalhar diariamente de bicicleta. E tem também, na questão das ciclovias, semáforos que são exclusivos, que são controlados por sistema de onda verde. O que é isso? Aqueles ciclistas que estão pedalando na média de 20 km por hora, eles pegam todos os sinais abertos. Então, isso facilita bastante o fluxo para os ciclistas e também diminui muito a quantidade de veículos que vão funcionar a partir de combustão e poluir o ambiente. Essas bicicletas que são alugadas, elas têm o sistema de GPS e também sensores que vão informando a qualidade do ar do local, porque aí as pessoas elas vão se sentir mais motivadas a usar bicicleta, porque vê que tem ela usando a bicicleta, ela coopera com a emissão desses gases poluentes, né? Diminui a emissão desses gases poluentes, principalmente o gás carbônico. E também ela recebe informações sobre congestionamento, sobre qual local ela pode seguir aí até o seu caminho do trabalho ou para a sua casa. Outros exemplos, né? Existe um ranking das cidades mais inteligentes do mundo. Esse daí é o ranking de 2019. Aqui só tá faltando a de Copenhague, porque a gente já citou. Então, a cidade de Londres, Nova York, Amsterdã, Paris, Reykjavik, Tóquio, Singapura, Berlim e Viena. São vários exemplos de cidades inteligentes, se você quiser pesquisar e ver quais são as aplicações, quais são as modificações que foram implantadas nessas cidades para que elas sejam consideradas cidades inteligentes. Por exemplo, Nova York, que é uma cidade aí que é como se fosse o coração aí econômico dos Estados Unidos, e o fluxo de pessoas também foi melhorado com a implantação de sistemas aí para diminuir o trânsito no local e a grande quantidade de emissões de poluentes aí na atmosfera. Nós vamos ver agora alguns resultados da implantação dessas cidades inteligentes, né? A gente implanta, acha bacana, mas existem resultados positivos. Redução de custos, como eu falei, porque é um local que vai diminuir, inclusive, acidentes de trânsito, né? Gases poluentes, então problemas respiratórios vão diminuindo na população, então o gasto público com saúde também diminui. Tá? Esse é só um exemplo dessa redução de custos. Existem outros custos também na questão de caminhões circulando para coletar lixo, diminui-se isso. Então, ao invés de ir uma equipe buscar esse lixo chega até o centro de triagem onde esse lixo é tratado. Então, a gente tem também menos movimentação aí, menos circulação de caminhões nos grandes centros da cidade e emissões de gases poluentes também. E também diminui a incidência de vetores de doenças por conta desse lixo acumulado na cidade. Redução na emissão de poluentes, obviamente, por conta desse aumento de ciclovias e de pessoas que se deslocam aí
com bicicletas ou se desloca a pé ou de transportes públicos, e a facilidade de implantação para que novos investimentos sejam realizados, porque há uma redução de custos, então o Estado ele pode desempenhar novos projetos com esse dinheiro que, vamos dizer assim, que eles ficam em caixa por conta desse resultado positivo dessas cidades inteligentes. Agora nós veremos alguns projetos de cidade que estão sendo aí economicamente projetadas com grandes empresas, com grandes empresários que já estão com essas cidades aí projetadas para começarem a funcionar, que é o caso da cidade Fujisawa, no Japão. Ela é uma cidade totalmente sustentável, ecológica e bem humanizada, tem um investimento de 1,3 bilhões e a cidade conta com uma rede elétrica inteligente, com energia solar e baterias em cada casa, iluminação pública interconectada, além de vias públicas projetadas para bicicletas, para pedestres e veículos elétricos. Então a gente tem aqui menos emissão de gases poluentes e uso de energia limpa e energia sustentável. Os moradores podem acompanhar gastos gerados por aplicativo, os gastos no estado gerados por um aplicativo, e identificar qual equipamento consome mais energia para que ele possa aí ver qual é a escolha que ele pode fazer. Carros movidos a combustível não são bem-vindos à cidade, chega a ser até mal vistos, né? E tem smart spots, que são lugares onde os moradores podem alugar bicicletas e os veículos elétricos. E as reservas, elas também podem ser feitas até por aplicativos ou na televisão da sala. Por exemplo, eu tô lá assistindo, mas eu vou sair agora, então eu já alugo o meu carro e eu já consigo reservar esse aluguel. Então aqui as casas, né, como a gente pode ver com as placas solares, é um ambiente totalmente residencial, como a gente pode ver, é uma cidade que funciona nessa imagem que é residencial, mas tem outras partes também que são partes de comércio, né, e com empresas, óbvio. Mas a gente tem aqui casinhas aí que são sustentáveis por conta até da energia principal ser a energia solar, que já tem a bateria para armazenar essa energia solar para o período da noite. Outro projeto de cidade é a Forest City, que fica na Malásia. Ela é projetada para abrigar 700 mil pessoas. Ela vai ter 14 quilômetros quadrados. Esse empreendimento não vai ter circulação de carros. Os arranha-céus eles vão ser cobertos de plantas justamente para reduzir o ruído e a poluição atmosférica. Então, nos prédios mesmo, nos grandes edifícios, vai ter aí grande quantidade de vegetação justamente para diminuir aí o ruído da cidade, né, e também a poluição atmosférica. A obra ela tem uma conclusão prevista para 2035 e pode gerar até 220 mil empregos. Então a Forest City, né, a gente vê aqui uma grande parte de vegetação, e a construção de edifícios faz com que garante com que muitas famílias possam morar ali, ao invés de a gente desmatar toda essa área verde para a construção de mais casas. Então você pode ver que nos edifícios muitas vegetações aqui são previstas. Então é claro que essa aqui é uma maquete, né, da projeção dessa cidade. A gente pode ver aqui, é só comparar pelo tamanho das pessoas que estão observando essa maquete. Outro projeto de cidade é a cidade do Porto de Colombo, que fica no Sri Lanka. Ela será construída em terras que foram recuperadas e estende-se artificialmente a costa do Sri Lanka em mais de 200 hectares do Oceano Índico, nessa rota de navegação bem movimentada do mundo. Então ela está posicionada bem estrategicamente para se tornar um dos mais importantes centros de investimentos independentes e vai impulsionar a posição econômica do Sri Lanka com relação a todos os países do mundo. Então essa cidade ela vai se concentrar na qualidade de vida dos moradores e na sua conectividade à internet. Então a gente tem a implantação da internet das coisas aí, a questão de aplicativos, de eletrodomésticos, né, que são inteligentes. Então são esperados para essa cidade 182 mil habitantes e a presença de carros autônomos, que são os carros que não precisa de motorista, né, que tem robôs que vão dirigir. E também semáforos inteligentes para minimizar o congestionamento da cidade. Então a cidade do Porto de Colombo sendo projetada aí numa região também, na questão de ser uma cidade portuária, também receber bastante navegações nessa região.
E cidades que já foram inauguradas aqui no Brasil, a cidade de Laguna e Natal, mas outros 8 projetos estão acontecendo aqui de cidades inteligentes a serem inaugurados no Brasil. Essas 2 cidades, elas estão num projeto que une inovação, tecnologia, sustentabilidade, planejamento urbano moderno e soluções de mobilidade. Tudo que uma cidade planejada e uma cidade inteligente precisa. É claro que essas são umas cidades que vão ser pensadas e projetadas para um alto padrão, porém são valores acessíveis para a população. Então tem espaços com atividades gratuitas que ficam abertas à comunidade residente no entorno da cidade, não só para quem vive na cidade. São oferecidos cursos de inglês, curso de empreendedorismo, biblioteca e cinema, por exemplo. Além também de toda a questão sustentável e de planejamento que acontece nessas cidades. Então aqui uma imagem, né, da cidade inteligente que a gente já tem aqui no nosso país. E outras tantas que serão ainda inauguradas. Tá? Aqui são as referências, ok? Aqui é a lista que eu mostrei para vocês, ela é da lista da Forbes, né? Com as 10 cidades mais inteligentes do mundo do ano passado. Se você ficou com alguma dúvida, escreve para Pro. Um beijo!